Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e hoje eu vou falar um pouco mais da mitologia grega. Eu já fiz um vídeo explicando como era a origem do cosmos na mitologia grega, a qual inclusive eu juntei duas histórias, três na realidade, mas eu juntei e sintetizei de uma forma que na minha cabeça fazia sentido. Inclusive depois que assistirem esse vídeo vão lá dar uma olhada. E agora eu vou dar continuidade a isso com a parte depois da titanomaquia. Então, vamos lá. Bem, primeiramente, para quem chegou agora, e também no outro vídeo eu nem usei essa expressão, é a titanomaquia, que é a briga que Zeus fez contra o seu pai Cronos. Quando eles brigaram, aos quais Cronos estava liderando os titãs e Zeus estava liderando os deuses. Ele também usou os hecatônquiros que estavam aprisionados no Tártaro, né, que Cronos tinha aprisionado, e os ciclopes também, ele usou a seu favor. Inclusive, fala-se que foram os ciclopes que construíram os artefatos de Poseidon, Hades e de Zeus, né? Poseidon, o tridente, Hades, a capa e Zeus, os raios. E aí fizeram essa batalha que durou uma eternidade, que definiu o futuro do universo, a qual Zeus e os outros dois irmãos, Poseidon e Hades, decidiram dividir as coisas. Obviamente, eles não eram os únicos que estavam ali, que eram irmãos, né, que foram resgatados de dentro do estômago de Cronos, né? Então, cada um deles ali foi determinando aonde ficaria. Zeus ficou com a regência geral, representada pelo ápice, pelo topo do Monte Olimpo, né, ao qual lá ele regia as coisas. Hades ficou com o universo dos mortos, vamos dizer assim, a região dos mortos, e enquanto Poseidon ficou com a parte dos mares. Se a gente parar para pensar um pouco, a gente pode conceber a ideia de que seriam três etapas da existência: o submundo, o mundo superior e o mundo terreno, né? Aonde o submundo ficou com Hades, o mundo espiritual ficou com Zeus e o mundo terreno ficou com Poseidon. Só que Poseidon ficou com os mares, né? E se a gente pensa que a Grécia, boa parte da cidade das Grécias, vivia em torno da ilha, navegação, papapá, aquele negócio todo. E o próprio planeta Terra é mais água do que terra, então seria basicamente essa representação. Só que aí há divisão de vários deuses que estavam ali presentes e alguns deles compõem ou não o que são chamados dos 12 olimpianos, tá? E aí os deuses olimpianos, né, os 12 deuses do Olimpo, eles só são as entidades principais que decidem ali quando tem algum problema. Nem todos eles estavam presentes ali na parte da batalha. Alguns existiam, outros não. Alguns existiam e não fizeram parte da batalha, como é o caso da Afrodite, né? Mas, enfim, de um jeito ou de outro, eu vou citar um pouco deles. Eu já citei aqui dois deles, que no caso seriam Poseidon e Zeus, basicamente porque no submundo Hades é absoluto, ele não interfere no Olimpo, mas no submundo ele é basicamente absoluto. Então, para pedir qualquer autorização de alguma coisa a respeito do submundo, tem que falar com Hades. Então, ele não fazia parte dos 12 olimpianos. Inclusive, isso é até o ponto de partida do desenho da Disney, de Hércules, né? E aí, desses três, dois faziam parte dos olimpianos ali porque estavam na parte dos vivos, vamos dizer assim. Outra que também fazia parte era Hera, que ela já estava lá também, que é irmã e esposa de Zeus, né? Todo mundo ali irmão praticamente naquele momento. E Deméter também fazia parte. Hera é o quê? Eu não sei se ela ou se Frigga é a maior corna do universo, né? Porque a quantidade de Gaia que Zeus colocou nessa coitada, pelo amor de Deus, o mesmo vale para Frigga com Odin. Às vezes, não admite novo vacilo de Arthur Aguiar. Né? Mas, falando de Hera, ela é venerada como a divindade do casamento, do relacionamento, do matrimônio, que estava ali para unir e superar as dificuldades. Isso é corna mansa, sinceramente. Eu gosto muito do conceito de ela tá ali para ser suporte, ela participa ativamente da mitologia grega, uma boa parte, inclusive com os outros olimpianos, ela influencia do nascimento ou alguma outra coisa. Existe todo uma interferência de Hera,
dos deuses aos mortais por causa dos ciúmes dela. Ela vai representar tanto o ciúme da mulher traída, quanto também vai representar a resiliência. Porque fala-se que ela amava tanto Zeus, que ela meio que passava pano pra ele e perdoava as traições dele. Otária! Mas eu acho que nesse caso a gente pode pensar, para não ficar tão feio, um chumbo trocado. Por que um chumbo trocado? Porque ela fazia também as coisas dela, não estou falando a questão de traição em si especificamente, pelo menos não tantas quanto Zeus, né? Mas ela também meio que se divertia punindo, vamos dizer assim. Eu acho que talvez fosse um passatempo para ela punir as gaias que ela levou de alguma forma. Mas de toda forma ela era venerada como a deusa do casamento, tá? Deméter, maravilhosa! Eu gosto da representação dela em Hades, no jogo, porque ela é uma senhorinha. Ela é uma senhorinha, apesar que bem desaforada, né? Mas ela é uma senhorinha, porque ela é a deusa da vegetação. Basicamente, ela é a representação do poder... Fala-se em português. Flourish. Florescer? Não era germinar, vamos dizer assim. Era essa palavra que eu queria. Porque o trigo e outras plantas que os seres humanos dependem são de poder dela. Tanto ela deu, quanto ela regula, quanto ela controla parte das estações. Então ela é uma entidade muito poderosa. Por isso que ela está ali nos Jogos Olimpianos. E Zeus, por muitas vezes, defende ela. Ela é protegida, mas às vezes ela também cai na besteira e quase exterminou a humanidade quando Hades se mete com a filha dela, Coré, que depois é chamada de Perséfone, e ela é raptada e Deméter coloca o mundo num inverno eterno praticamente. Ela faz com que tudo comece a morrer e aí os deuses começam a ficar preocupados com a situação. Eu acabei não comentando, mas essas divindades, elas tinham festividades específicas para elas. Tinham as gerais também, né? Zeus, por exemplo, tinha os Jogos Olímpicos, né? Poseidon, os Estímicos, é isso. Hera, a Heraia. Deméter, tinha a de Deméter, Tesmofória. E aí vai, os outros deuses eu vou falar. E aí vamos para os próximos. Os próximos eu vou falar logo 3 de uma vez. Hefesto, Afrodite e Ares. A Afrodite, ela nasceu do sêmen que caiu no mar da castração que Cronos fez a Urano, tá? Ali, pá. E aí, só que aí aquela gota ali foi por muito tempo e tal, papapá, aquele negócio todo. E aí germinou entre aspas. Borbulhou, fez muitas bolhas, dessas bolhas nasceu uma concha e de dentro da concha saiu Afrodite, que representa a beleza, o amor e o sexo. Ela basicamente existe para trazer frescor à vida, vamos dizer assim. Enquanto que Hefesto foi um filho desgarrado de Hera. Quando ele nasceu, ela viu que ele era muito estranho, vamos dizer assim. Na realidade, ele era coxo. Tá certo isso? E aí, ela ficou muito revoltada com aquilo e jogou ele lá de cima do Olimpo. Simplesmente assim. Eu não ouvi o que eu ouvi? Só que ele foi resgatado por Eurínome e Tétis. E aí ele foi cuidado numa ilha bem particular, onde ele pôde desenvolver a arte dele, né? Como é o nome daquilo? É que ele é o ferreiro do coisinha, né? Eu esqueci agora o nome, meu Deus. Fugiu o nome completamente. O artesanato, toda a parte da forja dele, né? Da criação. E aí, com essa habilidade dele, ele conseguiu conquistar o lugar. Por quê? Ele fazia artefatos maravilhosos para Tétis. No dia que Hera viu, ela ficou assim: gente, onde foi que tu conseguisse isso, mulher? Ela, um cara ali que me deu e tal, não sei o que. Ela, quem? Quando ela apresentou, ela fez: não, esse aí é horroroso, não vou levar pra Olimpo não, quero não. Vamos embora lá pra cima. Só que aí Hefesto ficou muito irritado, para não falar outra palavra, com essa situação, e ele fez uma armadilha. Ele construiu uma cadeira e deu de presente aos deuses do Olimpo, com o endereçamento para Hera. Hera sentou e a cadeira a aprisionou. Ela ficou lá presa. Ela ficou lá presa e nenhuma divindade conseguiu tirar Hera de lá. Bem feito pra ele! Até que Hefesto foi convocado e, mediante um acordo, ele ficou no Olimpo.
e libertou Hera, tendo a aprovação da sua mãe. A custo de quê? Né? Zeus forçou Afrodite a casar com ele, para que ele ficasse ali entre eles. Só que Afrodite tinha um casinho com Ares, também filho de Hera, que representa a guerra, mais uma guerra violenta. E aí o que foi construído? Um triângulo amoroso, ao qual Afrodite vivia traindo Hefesto com Ares. Ela fugia para trair ele o tempo inteiro. Às vezes de uma maneira até mais descarada, sabe? Só Que velha safada! E aí Hefesto já tinha descoberto, né? Ele percebeu uma coisa. Há uma divindade, é a Aurora? Agora tô na dúvida, é a Aurora, tem um nomezinho, mas acho que é isso. Avisou a ele que eles tinham um casinho, que eles estavam num casinho lá, naquele dia. Afrodite tinha chegado no palácio e Hefesto fingiu que saiu. Quando, um tempo depois, ele voltou. E quando ele volta, ele encontra o quê? Afrodite e Ares pelados na cama, presos por uma... Como é o nome da... Meu Deus, hoje eu tô que tô, viu? Preso por uma rede invisível que ele tinha feito como armadilha para eles caírem nessa armadilha. E aí ele chamou todos os deuses para mostrar, olha, a pouca vergonha aqui. Isso gerou um bafafá, toda uma agonia, todo um desespero. Só que aí prometeram que iam pagar a pena ali por Ares e por Afrodite, todo aquele negócio, até porque a Afrodite ela foi tida como filha adotiva de Zeus, toda aquela agonia, parará, pererê, todo negócio, aquele negócio bonitinho lá. Só que o que acontece? Isso todo mundo esqueceu. Cagaram e andaram, deixaram pra lá. E Hefesto continuou levando Gaia ali, meio que inconformado e conformado, né? Por toda aquela situação ali complicada pro coitado. Eu tenho até dó dele, coitado. Ele era venerado como o deus que dava criatividade para os homens e que ele dava armamento para os deuses. Uma arma ou qualquer coisa construída por Hefesto significava uma tendência muito grande à vitória. Ele influenciou várias vezes, como um cinturão para Hércules no caso, como armadura para Odisseu ou Teseu, ou é Perseu? Agora eu tô na dúvida, mas tem a armadura da invencibilidade. E enfim, ele foi cultuado por muitos lugares. O nome da sua festividade é Chalqueia. Horrível esse nome, eu achei péssimo. Mas tá. E aí, Afrodite e Ares eram venerados basicamente o ano todo, né? Quando eles queriam fazer guerra, tome para Ares. E quando não queriam, tributo a Atena, né? Faziam para Ares. Quando queriam uma coisa para aumentar a relação, incentivar a cópula, fazer aquele negócio todo, era Afrodite. Inclusive, a Afrodite, numa vez, ela foi pro júri e disseram que o único papel dela na existência era transar. De tanta briga que ela pegava porque se envolvia em relacionamentos amorosos. Não deixava ela fazer mais nada. Vai, só vai transar. Transa aí com do jeito que tu quiser, mulher. Nisso eu já falei de 6, né, deles. Aí tem os gêmeos, Apolo e Artemis ou Ártemis. Eu prefiro falar Artemis, eu acho mais bonito. Apolo representa a luz divina do sol, vamos dizer assim. Por isso que mais tarde ele suplantou Hélio e ficou como uma representação do sol. Mas ele também representa a música, a arte e a medicina, porque ele é pai de Asclépio. Mas enfim. E Artemis representa a sombra, a lua. Eles são gêmeos e eles protegeram a mãe dele a partir do nascimento. Leto foi uma das Gaias que Zeus cometeu e Hera perseguiu e mandou perseguir. Só que aí, assim que eles nasceram, eles entraram em ação e protegeram a mãe, em 2 momentos diferentes, aos quais eles foram submetidos ali à situação. E aí, eles protegeram a sua mãe. As festividades para Apolo e Artemis. A festividade para eles, para Artemis é Brauronia e para Apolo é Pythian. Que horrível. Mas tá, é grego, né? No caso de Atenas, existem vários contos sobre ela. Fala-se que ela pode ser filha de Zeus ou filha adotiva de Zeus. O nome Palas Atenas é referente ou a um gigante que era o pai dela, que tentou violá-la quando ela ficou na maioridade e ela ele, ou uma amiga dela que ela tava brincando quando ela era pequena e ela sem querer e aí por complacência, né, pra se redimir de certa forma, botou o nome Palas. Aí Palas Atena por causa disso. Ela representa a inteligência. Pra mim,
de todos é a melhor. Maravilhosa. Ela, normalmente os tributos a ela são feitos quando você quer receber uma iluminação no caminho. Seja através de uma guerra, uma viagem ou várias outras coisas que você precisar de iluminação, de sabedoria, você invoca Atena. Fala que a festividade dela é a Panateneia. Esse nome também é muito feio, não achei nenhuma bonita até agora. E tem muitas histórias sobre ela, depois eu faço um vídeo basicamente explicando alguma história ou 3 histórias de cada um desses deuses. Eu tô fazendo só uma apresentação geral. Então já foi aqui Zeus, Poseidon, Hera, Deméter, Atena, Ares, Afrodite, Apolo, Hefesto, Artemis. Falta só Dionísio, né? Não falta Dionísio? Eu pulei alguém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Afrodite era 11, isso. Aí falta só Dionísio. Errou! É isso mesmo. Dionísio é uma doidice. Porque Dionísio ele foi rejeitado quando ele nasceu porque ele tinha chifre. E aí ele acabou sendo só que ele foi resgatado por Réia e foi reconstituído. E aí ele nasceu de novo. Dionísio, ele não tem uma grande representação. Falta Hermes. Falta Hermes e Dionísio. Isso. Ele não tem uma grande representação assim gigantesca ou uma grande coisa. Porque ele é basicamente o deus do vinho e da alegria e do teatro. Na história dele fala de vários lugares que ele foi expulso, ocupou, ajudou a reconquistar ou algumas coisas desse tipo. E muitas partes desses contos dele, ele é associado à loucura. Ou Hera foi atrás dele, não conseguiu pegá-lo, mas enlouqueceu quem estava ao entorno, para ele não ter ajuda, ou conseguiu enlouquecê-lo diretamente. Fazendo uma referência a você estar bêbado, porque ele é basicamente a expansão e a aceitação do vinho nas grandes regiões ali ao entorno da Grécia, né? Até a Índia, o norte da África, ali do Egito, um pedaço ali da Europa também. Então ele é basicamente a conquista do vinho sobre outras bebidas ali naquela região, que era usado normalmente em festividades. E as associações que são feitas a ele são feitas justamente para remeter às consequências disso. Ou seja, tem parte de orgia. Gente, que delícia! Tem a parte de, vamos celebrar a colheita da uva, então vamos fazer aqui para Dionísio, e vamos encher a cara de vinho. Aí tem sexo, tem teatro, tem não sei o que, aí tem povo bêbado e briga por causa disso, sexo também. Então, tipo assim, basicamente associada a bacanais, né? Que no caso, orgias, né? Que foram chamadas de bacanais pelos romanos. Enfim, e aí ele acaba representando isso tudo. Mas ao mesmo tempo ele traz justamente a ideia da descontrariedade, da alegria, da comemoração. E o último deles, Hermes. Antes de eu ir pra eles, se estão gostando, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Hermes... Faltou Dionísio de novo. A festa de Dionísio é a festa dionísica, não tem muito nome pra isso. A de Hermes, Hermeia. Então eu vou falar de Hermes. Hermes, ele representa a comunicação. Ele basicamente é aquele que faz... Eu acho que se fossem os incas ou os astecas que fossem colocar uma representação para ele, falaria que era um movimento. Porque ele leva e traz mensagens, leva e traz profecias, ele serve para guiar viajantes, ele também dá astúcia, velocidade. Então tudo que passa sobre contornar a dificuldade, seguir o caminho, continuar o caminho, ele está envolvido. Ele está tão envolvido nisso que ele é envolto até no fato de levar as almas, quando as pessoas morrem, para o submundo, para entregar lá a Hades. Então ele está envolvido aí com tudo isso. Ele vai ser associado inclusive até aos ladrões, porque não tem a parte da velocidade, da fuga e da astúcia, os ladrões também são associados. Ou seja, ele é associado num grande paradoxo, tanto para ajudar a passar as dificuldades, como ajudar a passar dificuldades mesmo quem tá ali para passar a perna em alguém. Então ele é um deus bem ambíguo nessa situação. Nesse conglomerado ali, a gente pode dizer que essas divindades, elas carregam basicamente o que os gregos acreditavam em sua época antiga, né? O que é que eles veneravam, que eles acreditavam, quais eram os exemplos que eles usavam, quais eram as determinações dele. Por exemplo, numa guerra, você vai fazer devoto a Ares para fazer uma guerra brutal, ou você vai tentar fazer a tática através de Atena? Quando você vai fazer uma viagem, você vai devotar a Hermes, ou você só quer aproveitar as coisas e ver no que é que vai dar?
Dependendo do que você seja, você vai fazer uma devoção para Apolo, por exemplo, para lhe abençoar com saúde ou algo desse tipo. Você vai ser vingativo, igual Hera. Você vai ser praticamente sem escrúpulos, igual Zeus. Você vai ser justo, igual Atena. Você vai fazer a devoção para Deméter, para melhorar a colheita. Enfim, todos eles acabam representando, de certa forma, o que a sociedade grega na época pensava. Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo. Então, não esqueça de se inscrever no canal. Curtam, comentem e compartilhem. E se não sabem o que escrever, coloca Grande Família. E é isso. Valeu!